que acontece aí? Eu acabei de ouvir a aula que eu dei lá no MBKM, Novas Tendências, para o pessoal de gestão de conhecimento. Foram 3 horas na sexta-feira, 8 horas no sábado, mais ou menos umas 10 horas tirando os intervalos e os almoços e tal, de debate. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: a gente estrutura, e essa que é a grande dificuldade que a gente tem hoje, é que a gente vem com uma visão equivocada de duas forças. As ciências sociais têm um grande equívoco de duas forças principais que foram, por vários motivos, subavaliadas, e a gente entra num novo século com essas duas forças subavaliadas. A primeira é o efeito da demografia nas mudanças da sociedade. Isso é muito pouco avaliado, e ainda mais quando a gente tem um salto pela primeira vez de 1 para 7 bilhões globalizado, que a gente já teve crescimentos demográficos isolados, civilizacionais em algumas áreas, mas que foram localizados e essas próprias civilizações entraram em colapso. E a gente é a primeira vez que a gente cresce tanto globalmente. Então essa força, que é uma força evidente, é subavaliada. E aí a gente começa a entrar dentro de um problema, que é o problema sofisticado, porque a gente precisaria de um campo, da mesma maneira que a gente tem economia, a gente tem medicina, a gente tem um campo que não existe hoje, que é o campo da antropologia cognitiva. Pessoas que seriam especialistas para acompanhar mudanças de mídia na sociedade. O que acontece na sociedade quando nós mudamos as mídias? E aí a gente então entra na segunda hiperforça subavaliada, que é a força, primeiro, das tecnologias de maneira geral e, em particular, as tecnologias cognitivas, que são responsáveis pelas relações humanas. Não existe relação humana que não passe por tecnologias cognitivas, admitindo que a linguagem e os próprios gestos, são tecnologias desenvolvidas, combinadas. Então tudo isso faz parte de um ambiente que é criado. Então você vai eclodir nesse novo milênio duas hiperforças que estavam implícitas, latentes, que elas se explicitam. Tanto a demografia, a complexidade, ela se explicita porque as pessoas começam, a partir da chegada dessa nova mídia, a colocar os seus problemas para fora, a poder dizer o que estão sentindo, o que estão pensando, a trocar informação uma com as outras, a ter informação de como a sociedade se centralizou e não ficar mais satisfeito com isso. Então a gente vai começar a entender esse novo milênio. É fundamental ter um balizamento dessas duas forças. E aí o que acontece? Acontece que a gente muda, a gente entra num processo de mudança do ambiente. É diferente de todas as mudanças que a gente passou, administrativas, por exemplo, políticas, sociais, que a gente teve no passado, que foram, primeiro, regionalizadas, localizadas em determinadas áreas, e que partiram de pessoas, partiram de movimentos isolados, Vai pegar o nazismo, vai pegar o comunismo, vai pegar todas essas coisas que foram significativas para a sociedade, mas são movimentos que partiram de pessoas. Se não tivesse aquelas pessoas naquele lugar, naquele contexto, aquelas coisas não teriam acontecido, e elas são coisas isoladas. Quando você tem a chegada de uma nova mídia descentralizadora, ela não é isolada, ela é massificada, ela vem para vários lugares ao mesmo tempo e ela provoca mudanças no ambiente. E não é uma coisa controlável,
controlada, intencionada por determinada pessoa, determinado grupo. É um próprio movimento macro sistêmico, macro histórico da espécie. A espécie adere de maneira descentralizada numa espécie de ordem espontânea, inteligência coletiva, em que você tem a adesão. Claro que existem forças, micro-forças, que vão começar a atuar dentro dessa macro-força, mas elas não vão controlar a macro-força nem modificar a macro-força. Ela começa a atuar nas possibilidades que existem, obviamente, em cima dessa macro-força. Então, quando a gente vai falar sobre tudo isso, a gente então tem uma mudança que vem de fora para dentro da sociedade. Olha só como é que é a crise que a gente está passando. A gente tem uma mudança de fora para dentro da sociedade, que acontece globalmente, que vem trazer uma demanda de 1 para 7 bilhões de pessoas e vai trazer essa latência, ou seja, cria um processo emergente, quer dizer, uma série de demandas começam a rapidamente vir para fora, as organizações que cuidavam das ofertas e demandas, elas começam a não ter mais condições de atender esse novo ambiente, e tudo isso dentro de um ambiente que, apesar da gente ter milhares de pessoas, pensadores, escolas e universidades, sem uma escola, um grupo de pessoas que são especialistas nesse fenômeno. Por isso que eu abracei o pessoal lá do Canadá, que eles são especialistas nesse fenômeno. Mas eles são isolados, eles não têm o marketing que os americanos têm. Então o que acontece? A gente está vivendo um macrofenômeno global, rápido, em que a gente modifica profundamente a sociedade e a gente não tem especialistas nesse macrofenômeno. E o pior de tudo, a gente não está nem procurando esses especialistas, né? Nem está entendendo que aí que está o problema. E aí a gente entra nesse labirinto que a gente está. A gente não entende o que está acontecendo. As pessoas, mesmo as pessoas que estão criando esses projetos novos e tal, é tudo na intuição, né? Você vai ver aí o caso do Uber, por exemplo, quando ele já não valoriza a curadoria, as estrelas. É o caso do Instagram, que deixa robôs curtirem pelas pessoas, o que vai mostrando, né? O Airbnb já está com outra linha, mas todas essas empresas, isso a gente conversou isso em sala de aula, todas essas empresas, elas não detêm o controle, elas não são agentes da mudança. O agente da mudança está num patamar acima, que é a chegada dessa nova mídia e a adesão dessa nova mídia pela sociedade. Elas estão numa camada inferior de mudança. E a partir daí a gente tem essa crise, que é uma crise basicamente, uma crise filosófica, porque a gente está vivendo com uma mentalidade, com uma maneira de pensar, como a história caminha na sociedade, e a forma que a gente pensa que a história caminha, não é bem assim que ela caminha. Ela é fortemente influenciada pelo aumento demográfico, que aumenta a complexidade, e pela chegada de novas mídias, principalmente as descentralizadoras, que vão permitir que a gente crie novas linguagens, novos modelos de administração. Só que tudo isso é uma área muito nova, está totalmente na periferia do sistema. As pessoas que estão pensando sobre isso estão na periferia, e as empresas e as pessoas que estão, digamos, hoje fazendo a cabeça da maior parte das pessoas, elas estão muito longe de chegar nesse tipo de entendimento. Então você começa a ter propostas de solução do problema sempre incrementais e sempre ineficazes. Se tivesse funcionando, as organizações tradicionais hoje estariam liderando os mercados, não estão. Estariam investindo em projetos inovadores, não estão. Estariam ganhando mais dinheiro, não estão. E estão demitindo gente e vendo uma garotada tomar lugar que eles tinham. Então, isso evidencia claramente que alguma coisa está errada.
E quanto mais as pessoas virem o problema do talão de cheque, o depósito na conta caindo, elas vão procurar uma coisa mais sofisticada, com mais lógica, que possa ajudar na tomada de decisão. Bom, é isso.